Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Fortão Palpites, o canal de análise e palpite de futebol. Eu conto já com a ajuda de vocês no começo do vídeo, deixando aquele like maroto, que ajuda bastante o nosso crescimento, se inscrever no canal se não for inscrito e também ativar o sininho de notificações. E é claro, se você gostar do conteúdo, gostar do vídeo, indique para seus amigos compartilhando esse vídeo e também deixe um comentário bacana aí do que você está achando do meu trabalho. Conto muito, muito mesmo com o apoio de todos vocês e uma grade grande para chuchu. Nós vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro de Série A, vamos falar aqui do Campeonato Português e também do Campeonato Espanhol. Então, uma grade bem completa, recheada, para que a gente possa aí, se Deus quiser, fazer bastante greens aí nesse domingão. Tá? Então vamos lá para a nossa primeira palpite e análise aqui do canal. Nós vamos começar com Chapecoense contra a equipe do Bahia. Né? Jogo aparentemente parece até fácil para a equipe do Bahia. Né? A Chapecoense é o lanterna do campeonato, muita dificuldade para vencer em casa, muita dificuldade para vencer fora. E o Bahia, por outro lado, é uma equipe que está fazendo parte ali da parte alta da tabela do Campeonato Brasileiro, porém não vem com bons resultados aí fora de casa, dentro de casa, tem dado uma oscilada para baixo, como alguns times do topo da tabela estão fazendo. Nossa palpite para essa partida é Chapecoense contra Bahia. Nós vamos de gol HT 0.5, mais 0.5, ou seja, um gol ainda no primeiro tempo. Probabilidade de 73% da odds, probabilidade de 80% da análise, odds de 1.36 é considerado uma odds com valor. Vamos dar uma olhada já para a gente analisar esse confronto. Né? Nós temos aqui o Bahia, que já vem descendo um pouquinho a ladeira por conta dessa oscilação, perdendo inclusive a posição para a equipe do Cruzeiro, que em contrapartida é uma equipe que agora está em alta. Né? Então a equipe do Bahia vem na sexta colocação com 33 pontos e a equipe da Chapecoense vem na 20ª colocação com apenas 10 pontos no campeonato. É praticamente a equipe aí, né, a primeira equipe já rebaixada do Campeonato Brasileiro. Os últimos 5 confrontos da Chapecoense, né, falando diretamente sobre a nossa palpite, é o seguinte: gols HT mais 0.5. Então a Chapecoense, em 4 dos seus últimos 5 jogos, saiu gol HT mais 0.5 e a equipe do Bahia também, nos seus últimos 5 jogos, né, jogando fora de casa, pelo menos 4 saiu um gol ainda também no primeiro tempo. Vamos dar uma olhada na parte aqui na análise de escanteio e cartões. Tá? Vamos aqui entrando a equipe do Bahia contra a Chapecoense. Estatística. Vamos lá. Média de escanteio para a equipe do Chapecoense é 3.8, para a equipe da Bahia 5.7, uma média aí de pelo menos 5,8, uma média de pelo menos 9, né? 8,5 escanteio é o ideal. Né? Cartões amarelo, nós temos 2.1 para a equipe do Chapecoense, 2.0 para a equipe do Bahia, uma média de 4, né? Então a gente pode considerar aí 3.5, 3,5 cartões amarelo. Vamos para a nossa segunda palpite do canal, né, do vídeo de hoje, Vasco contra a equipe do Santos. Se trata aí de um Vasco que nos seus últimos resultados, com o comando do seu novo treinador português, melhorou muito, né, principalmente no setor defensivo. O Vasco aí já vem há bastante tempo sem tomar gol, tomou um para a equipe do Fluminense na Copa do Brasil, quando ele vence de 3-1, mas era um time que tomava muitos gols e agora quase não toma gols, se não toma gol nenhum. O Vasco vem numa sequência aí sem tomar gols impressionante. A equipe do Santos é uma equipe que melhorou, mas oscila bastante. Vamos dar aqui uma olhada, mas antes passar para vocês já a palpite. A palpite do canal para esse jogo é vitória do Vasco, probabilidade de 51% da odds, 55% é a probabilidade de análise, odds a 1.95, uma ótima odds para vocês. Vamos dar uma olhada aqui nas duas equipes. Tanto o Vasco quanto a equipe do Santos estão ali na parte baixa da tabela, né? O Santos vem ali na 17ª colocação com 22 pontos, o Vasco 18º também com 22 pontos, é um confronto direto. Quem vencer essa partida tem grande probabilidade, possibilidade de sair do Z4. Né? Então, um jogo importante, inclusive o Neymar, em uma entrevista que ele deu, ele fala que esse jogo será aí considerado uma decisão para a equipe do Santos. Né? Então, teremos aí um jogo bastante pegado. Tá? Vamos aqui olhar. Lembrando que o jogo de Vasco contra o Santos no primeiro turno, tivemos aí bastante cartões amarelos. Se eu não me engano, foi uma média de 6. Tá? Então, pode ser aí um indicativo para o que vai acontecer nessa partida do retorno. Tá? Vamos aqui olhar a equipe do Vasco jogando seus últimos 5 jogos. O Vasco ele vem de 2 vitórias, 3 empates, invicto. A equipe do Santos
jogando seus últimos 5 jogos, 23 vitórias, um empate e uma derrota. Mas como o Vasco vem evoluindo e existe uma possibilidade de estreia de 2 jogadores importantes, um atacante e um volante, que vai melhorar o nível técnico do Vasco, eu não tenho dúvida, né? E o mando de campo em São Januário, eu acredito aí, e a probabilidade de análise é justamente acreditando em 55%, colocando o valor em cima dessas odds de 1,95. Tá? E por isso o canal coloca aqui a sua palpite na vitória do Vasco. Vamos dar uma olhada na estatística de escanteio, de 5,4 para o Vasco, 5,6 para o Santos. Nós estamos falando aí de mais de 10,5 escanteio em média. Cartões a gente tem 1,9 para o Vasco e 3 para o Santos. O Santos toma bastante cartões amarelos, né? Isso pode ser um indicativo importante para over. Então nós temos aqui uma média de 4,5 cartões amarelos. Vamos falar agora de Atlético Mineiro contra a equipe do Grêmio. Né? Nós temos aqui um time que está disputando a Sul-Americana, assim como o Vasco, mas o Vasco não vai poupar ninguém. E nós temos aqui o Atlético Mineiro contra a equipe do Grêmio. O Atlético Mineiro vem de um excelente resultado contra o Red Bull Bragantino, jogando fora de casa pela Sul-Americana. Vai decidir essa partida em Minas Gerais com a vantagem do empate. E a equipe do Grêmio já não disputa mais nada além do Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi eliminado já no Campeonato Sul-Americano ou Libertadores, não me lembro mais o que ele foi eliminado. Mas existe a possibilidade do Atlético Mineiro começar o jogo com o time principal, depois mesclar ele após o intervalo. Tá? A palpite do canal é de vitória do Atlético Mineiro, probabilidade de 55% da odds, 65% é a probabilidade de análise, uma excelente odds de 1,80. Com relação a essa partida, se você tiver uma ideia de repente, apostar em, por exemplo, em gols, mais de 2,5, é o tipo de jogo que eu acho que você tem que ter cuidado. Porque se o Galo fizer 1-0, por exemplo, no segundo tempo, eu não tenho dúvida que ele vai meter o pé no freio, ainda mais se o Grêmio não representar perigo. Porque o Galo ele não vai querer se expor para tomar gol, porque ele já está com a vitória, e ele tem o jogo no meio de semana, então ele não vai querer aí ter prejuízo, né, de correr riscos, por exemplo, de perder algum atleta importante no jogo de meio de semana, então ele vai querer controlar, administrar essa partida, né, se o jogo estiver bem administrado ali no segundo tempo, com o Galo vencendo de 1-0, então você tem que ter muito cuidado com o over dessa partida, over goals, tá? É a única observação. Vamos dar uma olhada aqui na análise desse confronto. Nós temos aqui a equipe do Atlético Mineiro na 11ª posição. É um time assim como o Cruzeiro que vem numa crescente depois de um início de temporada muito ruim. O Galo ele vem com 29 pontos, está ali na briga direta para topo de tabela e é importante a vitória. E a equipe do Grêmio está... Cadê o Grêmio? O Grêmio está na 14ª colocação com 25 pontos. Né? 4 atrás aí da equipe do Galo. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 confrontos do Galo em casa. O Galo ele vem de 3 vitórias, 2 empates, tá? Enquanto a equipe do Grêmio fora de casa vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada na estatística de escanteio e cartões. Escanteio 4,8 para o Galo e 4,3 para a equipe do Grêmio. Uma média aí de pelo menos 9, né? 8, uma média de 8,5 escanteios ali é o ideal. Tá? Cartões amarelo 1,6 para o Galo, 2,4 para a equipe do Grêmio. Nós estamos falando aqui de 2, 3, 3,5, 4, 3,5 cartões amarelo é o ideal. Vitória contra a equipe do Botafogo lá na Bahia. Jogo importante também para a rodada do Campeonato Brasileiro. Nós vamos de 2 palpites. Vamos primeiro analisar a primeira palpite, que será gol mais 1,5, ou seja, 2 gols para cima na partida. Probabilidade de 77% da odds. Probabilidade de análise de 80%. Odds a 1,30 é uma odds com valor. Tá? Vamos analisar esse confronto. Nós temos a equipe do Vitória na 13ª colocação, com 26 pontos. A equipe do Botafogo vem na 9ª colocação com 30 pontos. Uma vitória do Vitória em casa coloca o Vitória na briga na parte alta da tabela, né? Na parte alta que eu quero dizer, na primeira página da tabela. E os últimos 5 confrontos do Vitória em casa são impressionantes. 4 vitórias e apenas 1 derrota. Tá? O Vitória ele vence do Atlético Paranaense, jogo difícil. O Atlético Paranaense é um visitante aí, mal encarado. Tá? Ele perde para o Palmeiras, e o Palmeiras é o líder. Ele ganha do Vasco em casa, ele ganha do Fortaleza em casa, ele ganha do Internacional em casa. Jogos duríssimos, e o Vitória conseguiu se impor aí dentro de casa. A equipe do Botafogo jogando fora de casa é um visitante
que oscila. Ele consegue vencer, ele perde, ele dá uma oscilada jogando fora de casa, mas consegue boas vitórias. Né? O Botafogo jogando fora de casa, ele perde na Sul-Americana por 6-1, tá? Mas eu não considero isso como parte da análise. Ele ganha do Cruzeiro de 1-0, ele perde para o Bahia de 2-1, aí ele ganha do Caracas de 3-1 e ele empata com o São Paulo de 1-1. Vamos aqui direto para a nossa análise de palpite. Gols de 1.5, né? Mais 1.5. Nos jogos do Vitória, saiu mais 1.5 em 4 das últimas 5 partidas. E do Botafogo saiu mais 1.5 em pelo menos 3 das suas últimas 5 partidas, probabilidade de análise de 80%. Tá? Vamos dar uma olhada no escanteio e cartões. Escanteio, 4 para a equipe do Vitória e 4 para a equipe do Botafogo. A gente está falando de 8, então seria ali uma média de 7,5 escanteio. Cartões amarelo, 2,4 para o Vitória, 2,9 para o Botafogo. O Botafogo toma bastante cartões amarelo, tá? Pode ser um indicativo importante para vocês. Média de 2,4, de 4,5 cartões amarelo. Agora vamos para a segunda palpite do jogo do Vitória contra a equipe do Botafogo. Gols HT mais 0,5. Probabilidade de 71% da odds. E 87% da análise. Odds 1.40 mais uma odds com valor. Vamos dar agora uma olhada direto aqui nessa probabilidade de HT mais 0.5. Nós tivemos HT em pelo menos 4 dos últimos 5 jogos do Vitória em casa. E para o lado do Botafogo, tivemos 5 dos últimos 5 jogos do Botafogo fora de casa. É um ótimo indicativo aí, por isso a análise ela não bate 100, mas ela bate ali 87% da análise para esse resultado. Vamos analisar agora Mirassol contra a equipe do Flamengo. O Flamengo é o cara que está disputando o título contra a equipe do Palmeiras, é o topo da tabela, um time, um elenco realmente muito qualificado. Fez um ótimo jogo contra a equipe do Cruzeiro na Libertadores, que é a preferência do Flamengo para a temporada, sem dispensar o Campeonato Brasileiro. Tanto o Mirassol quanto a equipe do Flamengo tem jogos no meio de semana, jogos duríssimos. O Mirassol vai enfrentar a LDU na altitude, né, e a equipe do Flamengo vai pegar a equipe do Cruzeiro, podendo aí vencer com resultado simples de 1-0, jogando no Maracanã. Tá? Então, um confronto que você tem que ter muito cuidado, porque o Mirassol, por exemplo, ele pode vir para essa partida com um mistão, até mesmo time reserva, já que ele vai ter uma parada duríssima, né, jogando contra a equipe do LDU. O Mirassol venceu por 1-0 em casa e lá precisa segurar o resultado de empate. A gente sabe que jogar na altitude de Quito é complicado, né? Então, vamos lá. Flamengo, segundo colocado, com 42 pontos. A equipe do Mirassol, 15º colocado, com 23 pontos. Os últimos 5 jogos do Mirassol jogando em casa, ele vem ali de 3 vitórias e 2 empates. Tá? Os últimos 5 jogos do Flamengo jogando fora de casa, ele vem de 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E eu não passei para vocês o mercado que eu vou nessa partida. Tá? Nós vamos fazer 2 palpites para essa partida. Nós vamos de 2 palpites de gols. Primeiro palpite será gol HT mais 0.5, probabilidade de 71% da odds. 80% é a probabilidade de análise. Odds a 1.40 é uma odds de valor. Já analisando essa possibilidade aqui na nossa análise, né, então é gol HT 0.5. Em 5 das últimas 5 partidas do Mirassol, saiu um gol no primeiro tempo. E do Flamengo, nas últimas 5 partidas, 3 partidas saíram também gol no primeiro tempo, probabilidade de 80%. A segunda palpite para esta partida será de gols mais 1.5, probabilidade de 76% da odds, probabilidade de 86% da análise, odds de 1.30. Vamos dar aqui uma olhadinha. Nós temos essa possibilidade de gol de mais 1.5, 2 gols para cima, em pelo menos 4 das últimas 5 partidas do Mirassol, e do Flamengo em pelo menos... E do Flamengo em 5 das últimas 5 partidas tivemos pelo menos 2 gols para cima nos jogos do Flamengo jogando fora de casa. Vamos dar uma olhada na estatística de escanteio e cartões amarelos. Escanteio 5.4 para o Mirassol, 4.6 para o Flamengo, uma média de 9,5 escanteio. Tá? Cartões 2.3 para o Mirassol,
2,2 para o Flamengo, uma média de 4,5, 3,5 cartões com mais segurança, 3,5 cartões amarelo. Agora, eu peço muita ajuda de vocês. Se você está comigo até o momento desse vídeo, coloque nos comentários aqui, porque agora eu vou entrar no bloco do canal que são as palpites rápidas, que são aquelas palpites que eu analiso como todas as outras aqui no meu escritório. E ao invés de perder muito tempo passando essa análise passo a passo para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, essas palpites finais, né, eu coloco só palpite ali, depois de passar por todo o processo de análise. Todas as análises aqui do canal são iguais, todas elas eu faço aqui um critério de análise muito forte, né, e aí eu passo para vocês, independente se é palpite rápida ou eu passo para vocês a análise. Eu quero dizer aqui que vocês coloquem para mim nos comentários aqui embaixo se vale a pena eu trazer para vocês a análise completa também dessas partidas, ou se eu posso continuar mandando aqui somente a palpite rápida nesses jogos finais, para também o vídeo não ficar muito pesado, ficar muito grande para todos vocês. Tá? Então, vamos começar aqui a nossa... a nossa primeira palpite, né? Será aqui Campeonato Espanhol, Racing versus Vila Real, vitória do Vila Real, probabilidade de 46% da odd, 55% da análise, odds a 2,15. Espanhol versus Levante, gol HT, mais 0,5, probabilidade de 69% da odd, 70% da análise, odds de 1,44, odds com valor. Tá? Vamos daqui, mais uma, Celta contra Osasuna. Vitória do Celta, probabilidade de 51% da odd, 55% da análise, odd de 1,95 é uma odd de valor. E a nossa última palpite do vídeo de hoje, Campeonato Português, Sporting versus Vitória Guimarães, vitória do Sporting, probabilidade de 75% da odds, 82% da análise, odds a 1,33. Por isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de toda a análise e palpite. Muitos green para todos nós. Espero realmente um domingo abençoado de vitórias. E eu conto muito com o apoio de vocês, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fui. Valeu.